Faz um mês, mais ou menos, 17 de agosto, Rodrigo, com Y, deixou uma pergunta lá no blog sobre Cioran, no blog o portal Emil Cioran Brasil, no WordPress. E eu queria responder a pergunta dele, que eu acho muito boa, muito interessante, aqui na forma de vídeo, em vez de escrever um texto, a resposta em texto. A pergunta dele é se podemos dizer que Cioran é um existencialista, sim ou não. O existencialismo é um conceito apropriado para descrever o pensamento e a obra de Cioran, sim ou não? Essa é a pergunta dele. Mas antes disso eu queria deixar um aviso, anunciar que a revista Dialectos, é um periódico acadêmico de filosofia da Universidade Federal do Ceará, acabou de publicar o segundo volume de um dossiê especial sobre o tema do niilismo. O primeiro volume foi de autores do século XIX e o segundo volume, esse último, foi com autores do século XX. Dentre os quais Cioran e eu escrevi um artigo sobre niilismo em Cioran, mais especificamente a relação entre humor e niilismo em Cioran. Então, quem se interessar pelo tema do niilismo de modo geral e pelo tema do niilismo em Cioran especificamente, fica a dica, tá? Um primor, um duplo dossiê em 2 volumes sobre o tema do niilismo, está cheio de artigos muito interessantes, todos basicamente, eu me interesso muito por todos. O tema do niilismo, enquanto tal, me interessa muito. E um deles é sobre Cioran, tá? Então é isso. Muito bem, então vamos para a pergunta. O Rodrigo Fernandes escreveu lá no blog, no portal Cioran, Emil Cioran Brasil, assim: olá, me interesso bastante sobre os livros de Cioran e as temáticas contidas neles, porém não tenho muito traquejo na área de filosofia e gostaria de saber se você poderia me auxiliar com algumas dúvidas. Sobre Cioran, podemos dizer que ele é um existencialista? Essa é a primeira pergunta dele. São 2 perguntas, tá? Eu vou também abordar a segunda, que tem a ver com uma passagem de Lágrimas e Santos, que é um dos primeiros livros de Cioran, escritos ainda em romeno, na Romênia. Mas antes disso, vamos tratar da questão do existencialismo. Se Cioran seria ou não um existencialista, se podemos dizer que ele é um existencialista ou não. Rodrigo, eu começaria respondendo a sua pergunta da seguinte maneira. Cioran nunca tomou para si, nunca se descreveu a si mesmo como um existencialista. Podemos dizer que ele rechaçava, inclusive, esse ismo, esse rótulo, esse conceito, né? Não fazia questão de se descrever dessa maneira, não se reconhecia assim, não se identificava com este conceito. Agora, eu acho muito interessante você trazer essa pergunta, porque ela não carece de todo pressuposto, viés, por assim dizer. Não me leve a mal, tá, quando eu digo isso. Não há nada que não tenha um pressuposto, um viés, em certo sentido. Então eu fico pensando, né, eu paro para pensar qual seria o pressuposto que você carrega nessa pergunta, quando você a formula, né, se Cioran pode ser dito um existencialista ou não. Por que este conceito? Por que este ismo, né, você traz e você pergunta, e não qualquer outro, né? Deve ter alguma razão, e com certeza tem. Eu até imagino, especulo, o que te leva a interpretar Cioran dessa maneira, ou querer saber se é válido interpretar Cioran dessa maneira, né? Talvez por proximidade, diríamos assim um outro termo, por contiguidade com outros autores, provavelmente da mesma época, certo? Século XX, que este sim, a ele se vincula muito mais normalmente, muito mais frequentemente o conceito de existencialismo. E aí eu penso principalmente em Sartre, né? Mas não o único, mas principalmente o Sartre, que ele sim é um existencialista convicto que acolhe para si este conceito, haja vista o seu texto O Existencialismo é um Humanismo, né? No qual se subentende que ele, afirmando isso, essa identidade entre o existencialismo e o humanismo, ele ao mesmo tempo tacitamente está se confessando, se apresentando como um existencialista, certo? Mas veja Camus, por exemplo, que muitas vezes também costuma ser rotulado, catalogado como um existencialista, e ele, podemos até reconhecer muitas coisas em comum entre Camus e Sartre, além das diferenças, é claro, diferenças e semelhanças. Ele já não fazia questão deste rótulo, deste conceito. Ele recusava para si, né, o conceito de existencialista. Eu acho que para o Camus seria muito mais questão de uma filosofia do absurdo, que enfatiza a realidade
do absurdo, né, o tema do absurdo, o que não é necessariamente um aspecto do existencialismo sartriano. Enfim. E Cioran, a gente também pode fazer essa mesma pergunta em relação a Cioran, né? Será que este conceito, este ismo, se aplica a ele? E será que ele mesmo fazia questão de acolher e de se descrever nestes termos como um existencialista? Como eu já disse anteriormente, não, ele não fazia questão, nunca usou este conceito, este ismo, né, para, de alguma maneira, descrever ou ilustrar ou caracterizar o seu próprio pensamento, mas eu sei que é inevitável. E em certo sentido, eu diria que sim, a resposta à sua pergunta, em um certo sentido, mas eu diria que é uma resposta muito manualística. Estou usando esse neologismo manualística, tá? No sentido de manual de filosofia mesmo, né? Que muitas vezes são muito esquemáticos, muito superficiais e se valem de generalidades, né? De superficialismos e generalidades. Mas digamos que sim, podemos dizer que, grosso modo, Cioran pode ser entendido como um pensador existencialista, ou, melhor do que existencialista, eu acho que um termo mais adequado seria um pensador existencial, né, para a gente tirar um pouco esse ismo existencialista e existencialismo da raiz do que importa aí, que é a existência, né? Sem dúvida, Cioran é um pensador da existência, e nesse sentido um pensador existencial, mas eu não penso, eu estou convencido que o pensamento de Cioran, na sua totalidade, no seu alcance, ele transcende, ele extrapola a existência, de modo que Cioran não se resume, não se limita a um pensador da existência / existencial. Há muita especulação de cunho metafísico em Cioran. E também há muitas passagens de teor místico, por assim dizer, na obra de Cioran, de modo que se ele é um pensador existencial, ou um existencialista, como preferir, ele é um tipo muito sui generis, muito atípico, certo? Singular. Tem uma singularidade irredutível em Cioran. E aí, a propósito dessa controvérsia, né, existencialismo, sim ou não, Cioran é um pensador existencialista, sim ou não, se não o quê, como você mesmo coloca esse questionamento em seguida, né? Eu até questiono a necessidade do se não o quê, sabe, Rodrigo? No sentido de que qual é a necessidade de encontrarmos rótulos, basicamente, é esse o questionamento que eu faço, sabe? Talvez não seja necessário encontrar um termo, um descritor ou um operador descritivo, um conceito, um operador conceitual único e unívoco e definitivo, você entendeu? Para caracterizar ou definir Cioran. Eu realmente não vejo nenhuma necessidade disso. Porém, eu entendo que nós, seres humanos, somos seres de linguagem e nós muitas vezes lidamos com termos, nomenclaturas, rótulos, ismos, palavras que são muitas vezes ferramentas que nos ajudam a nos orientar, nos conduzir, né, nos mapear pelo mundo. Sem linguagem, o mundo é como se praticamente não existisse para a gente. Nós somos seres de linguagem, de cultura. Então, considerando isso, né, eu admito que essa necessidade seja natural, seja humana, demasiado humana, né? Temos que dar algum termo, temos que chamar de alguma coisa, certo? Não o silêncio não vale nesse sentido, entendeu? Então, sim, eu acho que de maneira muito vaga, muito cheia de pormenores, dá para dizer que sim, Cioran é um pensador existencialista, ou eu acho que um termo melhor seria pensador existencial, da existência, né? E Sartre e o existencialismo francês, para além de Sartre, não é o único contexto onde a gente encontra esse conceito, o existencialismo, né? A gente sabe que o existencialismo remonta no mínimo a Kierkegaard, filósofo dinamarquês. E, bom, só para problematizar um pouco a questão do existencialismo ou do pensamento existencial em Cioran, e mostrar outras visões, outras perspectivas, além da minha, né? Eu queria citar dois grandes comentadores importantes, estudiosos e comentadores de Cioran, um deles brasileiro, aliás é tradutor de Cioran, o José Tomás Brum, e uma observação que ele faz muito, muito pertinente a propósito da sua pergunta, Rodrigo, e uma outra do Peter Sloterdijk, filósofo alemão. Então eu vou citar José Tomás Brum,
em artigo intitulado O Amargo Saber de Cioran, publicado no jornal do Rio, O Globo, em 10 de fevereiro de 91, ele escreve assim, cito: "A filosofia existencial de Cioran não deve ser confundida com a segunda geração existencial, entre parênteses, Heidegger, Sartre, Camus, mas sim com os pensadores privados, entre aspas", que vem do alemão, é uma expressão que o Cioran mesmo utiliza, Privatdenker, pensadores privados. Ele fala muito isso e se descreve dessa maneira nas entrevistas. Então, o José Tomás Brum está dizendo que o Cioran está muito mais próximo desses pensadores privados, entre parênteses, 3 exemplos também, Nietzsche, Dostoiévski e Chestov, que procuram conservar no homem a kierkegaardiana síncope da liberdade, a angústia que não deve ser resolvida por nenhum ideal sob pena de perdermos a grande riqueza humana, 2 pontos. Sua recusa a tudo o que busca aplacar o abismo interior por qualquer falso consolo ou transcendência. Fim de citação. E a segunda citação, como eu disse, é do Peter Sloterdijk, um filósofo alemão, e é de um texto dele que foi publicado e republicado em mais de um lugar, em várias fontes, na verdade. Ele começou originalmente sendo um capítulo de um dos livros do Sloterdijk, que está publicado em Portugal, mas não no Brasil. Ele existe em português, portanto, mas não no Brasil, né? É um título que eu não vou nem falar em alemão, original, mas tu tens que mudar tua vida. Isso em alemão. Está publicado em Portugal e em espanhol também, em vários idiomas, em inglês, né? E um dos capítulos deste livro se intitula O Budismo Parisiense de Cioran. E esse capítulo foi publicado como texto, um ensaio, em vários lugares, várias revistas, inclusive neste Cahiers de l'air de Cioran. Aqui está uma versão reduzida, não completo, integral dele. E além disso também na revista Magazine Littéraire, que aliás está aqui do lado, né? O mesmo texto, que é o capítulo desse livro, e com títulos diferentes. Então a fonte que eu vou citar, que é da revista, o título do texto é O Prior da Ordem da Santa Temeridade, que é uma referência a Nietzsche, inclusive. E Sloterdijk diz assim neste texto: em Cioran, o existencialismo da obstinação de origem alemã, contornando o existencialismo da resistência e da obediência francesa, que Cioran desprezava como uma moda, se transforma em um existencialismo da incurabilidade, tingido com tintas cripto-romenas e Dácio Bogomilas, para parar na fronteira do inexistencialismo asiático. Eu chamo a atenção para esse inexistencialismo. Eu acho muito interessante ele colocar esse prefixo negativo, né, no existencialismo e chamar ele de inexistencialismo, e porque eu considero isso muito propositado, muito acertado em se tratando de Cioran, de fato. Por toda uma influência, principalmente por toda a influência que o budismo tem sobre o pensamento do Cioran, né? Cioran se aproxima muito do budismo através de questões e temas como motivos como o vazio, por exemplo, né? A ideia de irrealidade, por exemplo, também. Então, acho que cabe falar de um inexistencialismo a propósito de Cioran. E terminando a citação do Sloterdijk. Em todas as épocas de sua vida, Cioran experimenta, ao modo da vanitas europeia, ele pega esse conceito de vanitas aí do Eclesiastes, né, o livro da Bíblia, ele experimenta em todas as épocas da sua vida, ao modo da vanitas europeia, o sentimento de uma irrealidade global. Tá vendo a hora que eu estava falando antes sobre a proximidade, a cumplicidade de Cioran com o budismo, com uma certa vertente do budismo, né? Para não dizer que o budismo é uma coisa única, monolítica, etc. E não é. Como o cristianismo não é também. Né? Então, assim, o sentimento de uma irrealidade universal. No entanto, Cioran não chega a decidir-se a seguir o budismo. Né? Ele nunca se converte ao budismo e nunca se converte a nada. Cioran, ou a impossibilidade de se converter ao que quer que seja. Né? Isso é muito próprio de Cioran. Nunca chega a se decidir a seguir o budismo na medida em que este abandona a tese da realidade enquanto tal e junto com ela a tese de Deus. E sabemos que Cioran realmente tem uma obsessão teológica, uma obsessão com Deus, o que, não querendo justificar, se explica em alguma medida pelo fato de ele ser um pensador de origem romena, né, e que a Romênia, além de ser um país
profundamente cristão ortodoxo. O pai de Cioran era um sacerdote cristão ortodoxo. Portanto, dá para entender, né, que Cioran tenha vivido se debatendo com Deus, a ideia de Deus, entre crença e descrença, vontade de crer, negação dessa vontade de crer, a impossibilidade de crer em Deus, sem nunca conseguir superar, né, esse tormento, essa obsessão. Então aí são duas perspectivas diferentes sobre existencialismo ou não em Cioran. É um existencialista, não é? De que tipo? Eu considero melhor dizer que Cioran é um pensador existencial ou um pensador da existência. Eu acho que é muito menos arriscado. Eu acho que é uma escolha mais acertada e mais prudente de palavras. E, enfim. E aí você faz uma segunda pergunta, né, o Rodrigo, que é sobre uma passagem de Lágrimas e Santos. Cioran escreve, e aí o Rodrigo cita esta passagem. Sem este pressentimento da noite, que é Deus, a vida seria um crepúsculo encantador. Fim de citação. Já em outro momento posterior do livro, ele diz, isso é o Rodrigo comentando, em uma nova citação, sem Deus tudo é noite, e com ele até a própria luz se torna inútil. Gostaria de saber como compreender esses trechos. Ora, Rodrigo, eu não acho que exista uma única maneira, a correta, de compreender este ou qualquer outro trecho, passagem da obra de Cioran, seja dos livros romanos, seja dos livros franceses. No mínimo duas possibilidades de interpretação sempre vão ser possíveis, se não mais, muito mais do que duas, né? Eu acho que esse princípio de incerteza e de não exatidão lógica, né, de inexatidão, portanto, de ambiguidade e ambivalência também, portanto, né, eu acho que isso não está só em nós como leitores, da nossa parte, enquanto leitores, né, e receptores da obra de Cioran, mas eu acho que isso já está nele, enquanto autor, e já está no pensamento de Cioran, conforme ele se dá a conhecer na obra do Cioran. Você entendeu? O Cioran tem um comentário nos cadernos, cahiers, que ele diz assim, sobre todas as coisas, eu tenho pelo menos 2 pontos de vista divergentes, de onde a minha indecisão prática e teórica sobre tudo. Então eu acho que isso não está só nele e acaba também isso acaba transbordando para nós, né? O fato de que tudo que Cioran escreve sempre mantém essa margem de incerteza, de imprecisão, de dúvida, de modo que isso vai estar presente também na nossa experiência leitora da obra de Cioran. Você entendeu? Então, como compreender esses trechos? Eu acho que vai de cada leitor, vai da sua bagagem, da minha, do seu repertório, de cada um, entende? Claro que há pistas, né? Não é uma coisa assim, qualquer interpretação arbitrária, porra louca, é válida, igual uma... Não há diferença entre as diferentes interpretações. Claro que há. Claro que há interpretações mais ponderadas, mais justificadas, mais embasadas, e outras mais arbitrárias, mais insustentáveis, né? Mais improváveis, etc. Entendeu? E o que eu diria assim, você está pegando uma passagem de um livro de Cioran como Lágrimas e Santos, que é da obra romena, de juventude dele, né? É um livro que ele escreveu pouco depois do livro de outro, que este sim está publicado em português do Brasil, disponível para nós, que é Nos Cumes do Desespero. E esse título, Nos Cumes do Desespero, diz muito da atmosfera, do sentimento existencial da juventude, praticamente a juventude inteira de Cioran, antes dele se mudar para a França e mudar de idioma e virar um escritor de língua francesa, que é o desespero. Essa é a atmosfera. E é um desespero místico ao mesmo tempo. Ele não é um desespero puramente da imanência, puramente desencantado, sem nenhuma profundidade, sem nenhuma significação de mistério, de experiência mística, extática, portanto. Ele é um desespero que tem um fundo místico, né? Isso está muito claro, por exemplo, nesse livro que você está citando, Lágrimas e Santos. Então, Cioran diz muitas coisas sobre Deus. Ele fala uma coisa e pode muito bem falar o contrário dessa coisa na página seguinte, em um outro aforismo, e ele se contradiz a bel prazer. Sobretudo quando ele está falando sobre Deus, ele é muito contraditório.
falando sobre Deus e tudo que se relaciona a Deus, ao absoluto, se você preferir uma terminologia menos cristã, menos confessional, né? O absoluto, tá? Então, aliás, essa passagem que você cita de Lágrimas e Santos me lembra um aforismo de Silogismos da Amargura, que é o segundo livro da fase francesa de Cioran, certo? Né? E nesse aforismo de Silogismos da Amargura, Cioran escreve que sem Deus tudo é nada. E como é que ele fala? Uma coisa assim, sem Deus tudo é nada, e o nada, eu não vou lembrar agora exatamente o aforismo, mas é quase uma variação sobre esta passagem que você está citando, né? É quase como se fosse uma variação sobre essa passagem em outras palavras, variando um pouco o enfoque, você entendeu? Então, assim, Cioran ele está fazendo uma associação simbólica entre a noite, o noturno, né, a escuridão, e Deus e o divino, né? E isso não é uma coisa dele somente, não é nenhuma originalidade dele. Há toda uma tradição mística cuja simbologia, cujo simbolismo é da escuridão, é da noite escura da alma, vide San Juan de la Cruz, né? E eu acho que o Cioran ele é um participante, não com os dois pés, mas ele às vezes põe um pé, ele está com um pé participando dessa tradição mística da noite escura da alma do San Juan de la Cruz. E sem Deus tudo é noite, e com ele até a própria luz se torna inútil. Isso é muito parecido com o aforismo de Silogismos da Amargura, que eu dizia há pouco e eu não consegui, né, citar ele ipsis literis, tá? Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Mas é isso, espero ter respondido minimamente bem, satisfatoriamente as suas duas perguntas, né? E espero que você veja elas gravadas aqui como vídeo no YouTube, porque eu achei melhor, né, exercitar um pouco a oralidade também, em vez de escrever a resposta às suas duas muito boas perguntas, né? Principalmente a primeira, que eu acho que é uma pergunta que dá muito pano para manga. Ela tem muitas camadas hermenêuticas nessa pergunta sobre o existencialismo, pensamento existencial. E a segunda pergunta também, que é interessante também, né, que nos traz aos precedentes romenos da obra de Cioran, como Lágrimas e Santos, tá bom? Então é isso aí.